Olá, meus alunos. Nós estamos aqui para a nossa terceira aula, né? Com a correção das atividades que eu deixei aí para vocês fazerem, tá? Espero que todos tenham acertado e se empenhado ao máximo aí ao tentar resolver essas questões. Bom, a primeira questão que eu tinha deixado aí para vocês é a seguinte. Antes de eu ir para a questão, lembrando que eu vou enviar o gabarito, né, por escrito aí para vocês, tá, num arquivo separado, tá bom? Então, nesse vídeo aqui eu vou só discutir essas questões aqui com vocês. Então, a primeira questão é: existe apenas uma teoria relacionada ao criacionismo? Explique sua resposta. Bom, o que se espera aí, né, que vocês tenham chegado de conclusão? É que não, né? Não existe apenas uma teoria relacionada ao criacionismo. Por quê? Porque o criacionismo ele explica que a origem da vida, né, o surgimento do homem, de tudo que existe no planeta, né, no universo, foi criação de uma divindade. Né? E cada cultura, cada religião tem uma explicação para isso. Né? É uma teoria criacionista. Tá? Então, não, pois, né, cada cultura explica a criação do mundo de uma forma diferente. Tá? Esse é o básico dessa questão. Partindo para a questão 2. O que é seleção natural? Bom, seleção natural a gente pode definir como sendo o processo, né, pelo qual as espécies passam, né, para ter uma melhor adaptação no meio ambiente, né? É aquele processo em que o ser melhor adaptado às mudanças ambientais, né, do meio ambiente, vão ter características para evoluir e perpetuar na espécie. Tá? Então, a seleção natural vai selecionar os seres mais adaptados, né, melhor adaptados às mudanças climáticas que vão prosseguir na evolução. Então, a seleção natural é a chave, né, para a teoria evolucionista. Vocês, né, poderiam ter achado essa resposta no finalzinho do texto que eu passei para vocês, né, introdutório sobre esse tema. Né, olha lá, seleção natural foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Qual é a teoria? O evolucionismo. Desse modo, somente as espécies adaptadas às pressões ambientais são capazes de sobreviver, se reproduzir e gerar seus descendentes. Bom, as outras questões são referentes, né, ao período da pré-história. Então, vamos lá. Questão número 1, né, é as atividades do dia 29. Questão número 1. Como era o modo de vida dos homens no período paleolítico? Olha, como que esses homens viviam? Eles, né, eram caçadores, coletores, né, viviam se deslocando de um ambiente para outro, então, ou seja, tinha uma vida nômade. Né, eles tinham o hábito de pintar, né, nas paredes, né, rochosas, né, dentro das cavernas, com as chamadas pinturas rupestres. Tá? Tinha o hábito de fabricar instrumentos de pedra, tá? E, né, aprenderam a dominar o fogo, né? Tinha o domínio do fogo também. Então, essas são algumas características sobre o modo de vida dos homens, né, do período paleolítico. Questão 2. Em quantos períodos costuma-se dividir a pré-história? Quais são eles? Olha, a pré-história, ela, né, de modo comum, ela é dividida em dois grandes períodos: o paleolítico e o neolítico, tá bom? Então, são dois períodos, paleolítico e neolítico. Questão número 3. Qual foi a importância do domínio do fogo para os homens da pré-história? Bom, nós também já falamos isso, né, bastante. O fogo ele foi de fundamental importância para aqueles homens naquele momento, para, né, que eles pudessem se adaptar e evoluir.
Para nós, o fogo ainda é importante, né? Quase tudo que nós temos na nossa vida hoje é provindo aí, né, do fogo, tem suas origens do fogo, tá? Porque se você tem qualquer peça de metal, né, que você tem, seja no seu celular, no computador, nos aparelhos eletrodomésticos, enfim, né, vem de algum processo metalúrgico, né, que utiliza o fogo para transformar, né, o aço, o ferro, né, da natureza aí. Vidro também, né, para você ter um vidro, né, você precisa também do fogo, né, como processo aí de fabricação do vidro. Então, né, o fogo na nossa vida é super importante. Mas para aqueles homens naquele período, esse fogo teve outras, né, funções. Principais funções: iluminar os ambientes, tá? De forma com que esses homens, né, não caíssem em armadilhas, né, espantassem animais ferozes também, né? Então o fogo servia, né, como uma defesa, né, dos animais ferozes da natureza. Servia também para cozinhar os alimentos. Isso proporcionava aos homens, né, uma alimentação muito mais saudável, né, do que comer a carne crua, né, que era a forma que eles comiam antes, né, do domínio do fogo. E a outra aqui, se aquecerem, né, também de forma com que eles não morressem congelados nos períodos, né, de frio intenso nas regiões em que eles viviam. Tá? Então, são essas as 4 principais, né, importâncias aí do fogo para aqueles homens. E a número 4, o que possibilitou surgir novos ofícios no período paleolítico? Novos ofícios, olha, ofícios está relacionado a trabalho, tá? Ao emprego, a uma função. Tá? Então, o que possibilitou surgir novas funções no período neolítico? Essas novas funções que surgem, né, da complexidade da sociedade, né, que vai surgir no período neolítico, elas provêm da agricultura, do excedente de alimentos. Então, vai ser o excedente de alimentos, né, provindo da agricultura que vai proporcionar surgir novos ofícios. Por quê? A partir do momento em que você planta, né, grandes quantidades de alimentos, né, e é mais do que suficiente para a sua alimentação, né, que você consegue utilizar esse alimento para alimentar outras pessoas, né, essa plantação para alimentar outras pessoas, essas outras pessoas não precisam se dedicar à agricultura. Imagina na nossa sociedade se todo mundo, né, fosse agricultor. Quem queria, né, proteger as nossas plantações? Quem queria fazer nossas roupas? Quem queria vender a enxada para a gente fazer, né, para a gente utilizar lá na nossa horta, na nossa plantação? Tá? Então, tem, né, que cada pessoa, né, fazer uma atividade dentro dessa sociedade. E isso só é possível por conta dessas relações, né? Então, a agricultura é que vai possibilitar surgir esses novos ofícios, né? O excedente de alimentos. Bom, espero, né, que vocês tenham compreendido essas questões, tenham respondido de forma, né, satisfatória, né? E eu vou mandar o gabarito aí para vocês conferirem com as respostas de vocês, tá? Até a próxima aula. Um grande abraço, meus queridos.